Quando olhamos para o céu e vemos a Via Láctea, é quase impossível imaginar as distâncias absurdamente gigantescas que separam estrelas, planetas e tudo o que existe nela. Hoje, vamos embarcar numa jornada para entender a verdadeira escala do nosso planeta e da nossa própria existência, em comparação com o Sistema Solar, a galáxia e até o universo inteiro. A Terra, esse pontinho azul que chamamos de lar, tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência. Durante muito tempo, achamos que ela era o centro de tudo, imensa e infinita. Mas a realidade é outra. Vivemos em um mundo finito, quase esférico, que flutua solitário num cosmos infinitamente maior. Quando a gente olha para a Lua, ela parece tão próxima que quase dá vontade de esticar a mão e tocar. Mas isso é só ilusão de ótica. Na verdade, a Lua está bem longe, cerca de 384.400 quilômetros da Terra, em média. Esse espaço todo, entre a Terra e a Lua, poderia acomodar 30 terras facilmente. Para nós, acostumados com as distâncias do dia a dia, isso é quase impensável. As missões Apollo demoraram pouco mais de 3 dias para chegar lá. Agora imagine, se fôssemos tentar essa viagem de carro dirigindo a 200 km por hora, sem parar nenhum segundo, levaríamos mais de 2 meses e meio. E pensar que 3 astronautas fizeram isso espremidos dentro de uma cápsula minúscula, parecendo micro-organismos cercados de tubos e cabos, tentando sobreviver fora do nosso planeta, é de arrepiar. Mesmo assim, 12 seres humanos já caminharam sobre o solo lunar. E pasme, nunca fomos além disso. Ver a Terra da Lua deve ser uma das experiências mais surreais possíveis. Afinal, apesar da distância, ambos são corpos celestes gigantescos. Só que quando olhamos essa mesma distância em escala universal, ela se torna quase insignificante. Equivale a apenas 1,25 segundos-luz. Agora imagine o próximo passo. Queremos ir até Marte. Esse pontinho alaranjado avermelhado flutuando no espaço que fica, em média, a cerca de 220 milhões de quilômetros de nós. Isso é mais de 570 vezes a distância da Terra até a Lua. Em escala visual, esse trajeto se torna quase impossível de representar. E pensar que estamos tentando realizar esse feito enquanto, aqui na Terra, ainda brigamos por pedaços microscópicos de terra. Enfim, em uma cápsula espacial, uma viagem até Marte levaria pouco mais de 9 meses. E o trajeto nem é em linha reta, é uma rota elíptica, o que pode até dobrar a distância. E os desafios não param por aí. Os astronautas viveriam isolados, longe de tudo, com comunicações que demorariam de 12 a 20 minutos para chegar à Terra, dependendo da posição dos 2 planetas. Em caso de emergência, não haveria como pedir socorro imediato. Se você já está se sentindo pequeno com a distância entre a Terra e Marte, relaxa, porque vamos continuar subindo na escala. Vamos agora para Netuno, o último planeta do nosso sistema solar. A distância da Terra até Netuno varia entre 4,3 e 4,7 bilhões de quilômetros, dependendo da posição dos 2 planetas em suas órbitas. Poucas coisas feitas pelos seres humanos já chegaram até essa distância. Entre elas estão a sonda New Horizons e as sondas Voyagers. A Voyager 2 é a única sonda espacial a ter visitado Netuno de perto, realizando um sobrevoo histórico em 1989. A Voyager 1 nem chegou a visitar Netuno, porém é o objeto construído pelo ser humano a alcançar a maior distância da Terra na história. Ela já está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Isso é quase 59 mil vezes a distância da Terra à Lua, ou mais de 100 vezes a distância entre a Terra e Marte. Um feito simplesmente impressionante. Não é à toa que muitos consideram a sonda Voyager uma das maiores conquistas da história da humanidade. Aqui as distâncias já começam a ficarem colossais, e para facilitar, os astrônomos preferem usar uma unidade especial, a unidade astronômica, ou simplesmente UA. Uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. E adivinha, a sonda Voyager 1 já está a mais de 150 vezes essa distância, ou seja, a mais de 150,6 unidades astronômicas da gente. Foi essa mesma sonda que registrou a imagem mais distante da Terra já feita, uma simples foto tirada a 6 bilhões de quilômetros de distância, quando a sonda passava por Saturno. Foi nesse contexto que Carl Sagan nos presenteou com uma das reflexões mais profundas da ciência moderna,
Abre aspas. Olhem de novo para esse ponto. É aqui. É o nosso lar. Somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento, todas as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, todos os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, superastros, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie, ali, num grão de poeira suspenso num raio de sol. Fecha aspas. Toda a história da Terra, com mais de 4,5 bilhões de anos, é reduzida a um pequeno brilho azulado em meio a um vazio cósmico. Hoje, com a Voyager 1 ainda mais longe, nem esse pontinho azul seria visível. O brilho do Sol e a distância colossal nos apagaram completamente da vista. Para todos os efeitos, desaparecemos. E a verdade é que, nesse momento, ninguém se atreve a ir tão longe. O espaço é vasto, hostil e implacável. Fora da nossa minúscula bolha de conforto, a chamada zona habitável, o universo não parece ter sido feito para criaturas frágeis como nós. E acredite se quiser, a Voyager 1 ainda nem saiu oficialmente do Sistema Solar. A fronteira mais distante do nosso sistema é chamada de nuvem de Oort, uma espécie de bolha teórica de cometas que pode se estender por mais de 100 mil unidades astronômicas. É tão longe que daqui para frente as medidas só fazem sentido se forem dadas em anos-luz. Estima-se que o final da nuvem de Oort esteja entre 158 e 195 anos-luz de distância. Para sair do Sistema Solar, seria preciso viajar mais de 39 milhões de vezes a distância da Terra à Lua ou 68.500 vezes a distância da Terra a Marte. E a pobre Voyager 1, que viaja a 17 km por segundo, levará 300 anos só para chegar à nuvem de Oort, e pelo menos 30 mil anos para atravessá-la completamente. Um verdadeiro abismo para qualquer padrão humano. Mas mesmo com toda essa distância, isso ainda é pouco em escala estelar. A estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, está a 4,22 anos-luz. E o sistema estelar Alpha Centauri, logo ao lado, fica a 4,37 anos-luz. Viajar até Próxima Centauri equivale a percorrer 104 milhões de vezes a distância da Terra à Lua. Se usássemos uma nave tipo a da Apollo, aquela que levou astronautas à Lua, levaríamos aproximadamente 900 mil anos para chegar lá. Mesmo o Saturno V, o maior foguete já construído, não teria potência suficiente para enviar uma carga de 100 toneladas além da gravidade do Sol. Com a tecnologia atual, simplesmente não dá. A escala das estrelas exige pensar diferente. Precisamos imaginar novas formas de atravessar o imenso vazio que separa uma estrela da outra. E olha que Alpha Centauri é só o começo. Agora pense, o nosso Sol deixa de ser visível a cerca de 45 anos-luz de distância. Mas, o que são 45 anos-luz numa escala galáctica? Já faz mais de 120 anos que a humanidade envia ondas de rádio ao espaço. Essas ondas agora formam uma bolha de emissão, com um diâmetro de cerca de 240 anos-luz. Parece muito? Espere até enxergarmos o panorama completo. Descobrimos que estamos dentro de uma espécie de nebulosa local com cerca de 300 anos-luz de diâmetro. E mesmo dentro desse condomínio estelar, o nosso Sol, apesar de estar lá no esquema, já é invisível a essa distância. Com 10 mil anos-luz, entramos em uma região chamada Cinturão de Gould, um anel de estrelas com cerca de 3 mil anos-luz de diâmetro. A nossa nebulosa local é só uma manchinha misturada a várias outras. A 20 mil anos-luz, percebemos que fazemos parte de um dos braços da Via Láctea, o famoso braço de Órion, apenas um entre vários que compõem essa espiral colossal. Antes, achávamos que a Via Láctea tinha 100 mil anos-luz de diâmetro, mas hoje há indícios de que ela pode ser ainda maior, algo em torno de 200 mil anos-luz. E nessa escala gigantesca, o sinal das nossas ondas de rádio, aquela bolha azul que representa tudo o que já conseguimos emitir no universo, simplesmente desaparece no vazio. Ficamos invisíveis, menores do que um pixel,
menos que um grão de poeira estelar. Nada, perdidos num instante ínfimo da história do universo. Diante disso, é quase impossível imaginar que alguma civilização alienígena consiga notar nossa presença neste exato momento. Quando olhamos para o universo em escala galáctica, percebemos o quão insignificantes realmente somos. Nossa galáxia, por mais impressionante que pareça, é apenas uma entre centenas de bilhões espalhadas pelo cosmos. Estima-se que ela contenha entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E ainda assim, as estrelas que conseguimos enxergar da Terra em um raio de apenas 120 anos-luz representam míseros 0,000000001% do total. Isso mesmo. É como enxergar um grão de areia e achar que está vendo a praia inteira. Mas a coisa fica ainda mais surreal quando ampliamos o campo de visão. A Via Láctea é apenas um membro do chamado Grupo Local, um conjunto de mais de 50 galáxias unidas pela gravidade. E esse grupo, por sua vez, faz parte de algo ainda maior. O superaglomerado de Virgem, uma gigantesca estrutura com centenas de grupos e aglomerados de galáxias, com diâmetro estimado de 107 milhões de anos-luz. Agora imagine, a imensa Via Láctea, com bilhões de estrelas e milhares de sistemas planetários, se reduz a um pontinho perdido dentro dessa estrutura. Mas ainda não acabou. O superaglomerado de Virgem pertence a uma estrutura ainda mais colossal, chamada Laniakea, que significa céu imensurável em havaiano. Ela abriga mais de 100 mil superaglomerados e se estende por 500 milhões de anos-luz de diâmetro. E ainda assim, Laniakea não é o fim da linha. Ela faz parte de uma estrutura ainda mais monstruosa, o complexo de superaglomerados peixes-baleia, uma rede de filamentos cósmicos e aglomerados galácticos com mais de 1 bilhão de anos-luz de extensão. E os cientistas continuam encontrando novos aglomerados. Estima-se que haja pelo menos 2 milhões de galáxias conhecidas até agora, e esse número só cresce. O universo parece não ter fim. Vivemos no chamado universo observável, que compreende tudo o que conseguimos detectar a partir da Terra. Só conseguimos enxergar até cerca de 13,7 bilhões de anos-luz, mas como o próprio universo está em constante expansão, e mais rápido que a luz, essas galáxias que enxergamos hoje já estão muito mais distantes do que estavam quando sua luz começou a viajar até nós. O resultado? O mapa atual do universo observável possui um diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz, ou cerca de 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções. Mas, e se houver mais universo além desse horizonte observável? De acordo com algumas teorias, como a da inflação cósmica, o universo real pode ser, no mínimo, 500 vezes maior do que o universo observável. Isso significa um diâmetro total de 46 trilhões e 250 bilhões de anos-luz. Diante de tudo isso fica a pergunta: o que somos nós num universo tão gigantesco? Uma galáxia entre trilhões, um Sol entre sextilhões e uma Terra que sequer pode ser vista nessa escala colossal. Será que alguém ainda acredita que o universo foi criado só para nós? Mesmo que fôssemos eternos, nunca conseguiríamos explorá-lo por completo. Haverá sempre mundos fantásticos, regiões desconhecidas e formas de vida que nunca veremos. Mas quem somos nós, afinal, nesse universo imenso? Se imaginarmos que um ano-luz equivale a 1 metro, o universo observável teria o tamanho da órbita de Mercúrio ao redor do Sol. A Terra seria uma molécula de açúcar, e nós, seres humanos, partículas subatômicas, praticamente nada, e ainda assim existimos. Em termos cósmicos, nossa civilização representa apenas 0,001% da idade do universo. Se o cosmos fosse um ser vivo com uma expectativa de vida de vários anos, nós seríamos partículas que surgem e desaparecem em milésimos de segundo. Mas não qualquer partícula. Nesse instante fugaz, fomos capazes de olhar para o universo, compreender parte de sua grandeza e interagir com ele. Quando deixarmos de existir, nossos átomos ricos em elementos complexos vão ajudar a formar novas estrelas, planetas e galáxias. É isso que somos, um padrão cósmico passageiro, mas essencial no processo de evolução do universo. Através de nós, o universo se torna mais complexo, mais belo, mais vivo. Mesmo sendo um padrão cósmico diminuto e efêmero,
carregamos em nós um cérebro incrivelmente complexo, capaz de pensar, criar e descobrir maravilhas. Tudo isso num cantinho minúsculo do cosmos. É isso que nos torna especiais, apesar de efêmeros. Quer continuar explorando os segredos do universo? Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer expandir ainda mais seu conhecimento sobre o cosmos, conheça nossos e-books exclusivos. O Guia Definitivo do Sistema Solar. Neste e-book, você terá acesso exclusivo a imagens incríveis e conhecimentos fascinantes sobre os nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, nossa casa, a Terra. Combinando explicações acessíveis com visuais impressionantes, esse guia foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua opinião nos comentários e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos conteúdos. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.